aqui, eu sou o Caio Megali, economista da XP, e convidamos a todos hoje para fazer uma live, um bate-papo muito especial sobre um tema que é um dos temas mais importantes da economia brasileira no momento e que mais movimentou os mercados, os jornais, do Congresso nas últimas semanas, que é a reforma tributária, um tema que vem sendo discutido no Brasil há mais de 30 anos e finalmente começou a andar de forma concreta agora no Congresso Nacional. E para fazer esse bate-papo, a gente tem a honra de receber aqui Bernardo Api, que é o secretário especial do Ministério da Fazenda para a reforma tributária. Bernardo, muito obrigado pela participação. E temos aqui também a Júnia Gama, do nosso time de política da XP, e a Jenny Lee, estrategista de ações da XP, para participar desse papo aqui. Bernardo, boa tarde, super obrigado por participar aqui com a gente. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Júnia. Boa tarde, Jenny. É um prazer estar aqui com vocês essa tarde. Legal, maravilha. Deixa eu aproveitar que eu estou com a palavra aqui e já botar a bola em jogo, fazendo uma pergunta. Bernardo, tivemos aqui a aprovação na Câmara dos Deputados da proposta de reforma tributária do consumo. Eu acho que é importante para todos que estão nos acompanhando saber que tem duas trilhas diferentes de reforma tributária. Tem a reforma do consumo, que é aquela reforma dos impostos que inserem sobre o consumo, IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, que são impostos estaduais, federais e municipais, e também tem a reforma da renda, que é uma outra reforma, que é a reforma do imposto de renda, de impostos que afetam a renda. O que avançou foi a reforma do consumo. Essa foi a primeira etapa. E, Bernardo, a primeira pergunta, então, assim, da proposta original, a gente sabe que a proposta original tem um poder muito grande de transformar a produtividade da economia brasileira por simplificar impostos, etc., que é um dos temas mais relevantes que pesa sobre o nosso custo país, o nosso ambiente de fazer negócios. Da reforma original para o que foi aprovado no Congresso, para a reforma possível no Congresso, com todas as concessões e emendas que foram colocadas, quanto que nós temos de avanço, o que ficou de importante ou o que eventualmente se perdeu nesse primeiro momento. De novo, Bernardo, super obrigado pela participação aqui. Eu acho, Caio, que o avanço foi muito grande. E foi muito grande por quê? Vamos entender as distorções que existem no sistema tributário atual. Primeiro, simplificação. A gente tem hoje, só nos tributos federais, PIS, COFINS, só o PIS, COFINS, a regulamentação tem mais de 800 artigos. IPI. O IPI tem 400 páginas só de alíquota, que é a TIP. ICMS. 27 legislações, cada uma delas extremamente complexa. É comum você encontrar regulamento de ICMS com mais de 1000 páginas e, assim, tem muito mais exceção do que regra em cada um deles, em cada um dos estados. ISS. 5.570 legislações municipais. A gente vai passar até agora 2 IVAs, um federal, a contribuição sobre bens e serviços, um dos estados e municípios, o imposto sobre bens e serviços, que vão ter a mesma legislação e provavelmente vão ser cobrados conjuntamente. Conjuntamente, não é o mesmo DARF, mas é o mesmo sistema de entrada de informação para um para outro vai ser exatamente o mesmo. Então, em termos de simplificação, é uma simplificação brutal em relação ao que a gente tem hoje. Segundo, a simplificação resulta em redução de litígio. Legislações complexas dão margem a divergências de interpretação e divergências de interpretação inevitavelmente levam a litígio. O grosso do litígio que existe hoje nos tributos sobre bens e serviços certamente vai deixar de existir com o IBS e a CBS, com a reforma tributária, até porque o grosso do litígio que tem hoje é sobre o que dá direito a crédito e não dá direito a crédito, tanto no ICMS quanto no PIS/COFINS. E, na verdade, no novo modelo, tudo vai dar crédito. Então, na verdade, isso é um avanço cavalar em termos do grau de litígio que nós temos na economia brasileira. Terceiro, o nosso sistema tributário atual, ele tem distorções que fazem com que um tributo que deveria ser sobre o consumo tribute também investimentos e tribute exportações, seja por conta da cumulatividade, ou seja, tributos que foram pagos ao longo da cadeia e não foram recuperados, seja por conta de falhas do nosso sistema mesmo, como, sei lá, se você compra uma máquina, você demora 48 meses para recuperar o crédito do ICMS. Ou um exportador, que acumula um saldo credor de ICMS, é um inferno para ele conseguir recuperar esse saldo credor. No novo sistema, a não cumulatividade vai ser plena, isso está claro no texto constitucional, está explícito no texto constitucional, e vai ter um prazo máximo a ser definido em lei complementar, mas a ideia, em princípio, é fazer isso em 60 dias para poder ressarcir os saldos credores dos tributos. Ou seja, é uma mudança radical que vai levar a uma desoneração completa de investimentos e exportações. E isso tem um efeito sobre o potencial de crescimento da economia brasileira. E, por último, o sistema tributário atual, ele gera uma série de distorções que nós chamamos de distorções alocativas. A economia se organiza de forma ineficiente por conta do sistema tributário atual. Então, você escolhe, por exemplo, sistemas ineficientes de produção. Por exemplo, construção civil, incorporação. O nosso sistema tributário tributa muito menos um prédio feito de concreto armado do que um prédio feito com estrutura pré-fabricada. Esse problema vai deixar de existir com a reforma tributária. Ele é totalmente neutro em função da forma que você escolhe para fazer a produção. E o nosso sistema tem situações completamente absurdas. Uma que eu tenho usado muito ultimamente a gente tem no Brasil benefício fiscal para que um caminhão saia do estado A, vá para o estado B, vá para o estado C e volte para o estado A carregando a mesma mercadoria. Literalmente, eu tenho benefícios fiscais para que um caminhão dê uma volta pelo país, o que é óbvio, do ponto de vista do país, é completamente improdutivo. Então, todos esses problemas estão resolvidos com o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Óbvio, ainda tem a tramitação do Senado, é muito importante acompanhar a tramitação do Senado, mas foram resolvidos no texto aprovado na Câmara dos Deputados. É verdade que o texto aprovado na Câmara saiu com mais exceções do que seria desejável, tá certo? O que nós gostaríamos que acontecesse, mas esse foi o custo político da aprovação da reforma tributária. Mas mesmo essas exceções, que na verdade mudam preços relativos, comparadas ao que nós temos hoje de distorções de preços relativos
provocadas pela tributação atual, elas são muito menores do que as distorções de preços relativos que nós temos hoje. Então, mesmo desse ponto de vista, embora a quantidade de exceções tenha sido maior do que a gente gostaria que fosse, ainda assim é um enorme avanço em relação ao grau de distorção de preços relativos que nós temos hoje na economia brasileira por conta do nosso sistema tributário. Então, eu diria que foi um avanço muito grande, que tem um potencial muito grande de elevar a produtividade e o crescimento do Brasil. Acho que esse é o ponto fundamental da reforma tributária. É verdade, o grosso dos efeitos sobre a produtividade veio ao longo do tempo, ele não vem de imediato. Uma parte vem na medida que você vai simplificando, então você tem uma simplificação muito forte dos tributos em 2027, no caso dos tributos estaduais e municipais de 2029 a 2033, então não é automático, mas essa simplificação vem. Mas você tem, desde o princípio, a criação de um ambiente mais favorável para o investimento. Fora o efeito sobre expectativas, que talvez você até entenda melhor do que eu, Caio, mas você já cria, além disso, você cria um ambiente mais favorável para investimentos no Brasil, por conta da perspectiva de ter um sistema tributário muito menos complexo do que aquele que a gente tem hoje. O fato é o seguinte, hoje o sistema de tributos indiretos sobre a produção e consumo de bens e serviços no Brasil é com certeza absoluta é o mais complexo do mundo. Isso é fato. O nosso sistema de tributação indireta é o mais complexo do mundo hoje. E com a reforma tributária vai passar a ser um sistema, não vou dizer que vai ser o mais simples do mundo, porque de fato tem algumas exceções, mas vai ser um dos mais simples do mundo, sim. E é o sistema tributário exatamente que pegava mais naqueles rankings, né, de doing business, né, de ambiente de fazer negócio que o Banco Mundial produzia. A complexidade de pagar impostos era sempre um dos itens que mais pesava, né, para a má colocação do Brasil nesses índices. Isso é verdade, do ponto de vista de simplificação, avanço é grande, mas eu acho até que as pessoas olharem só para isso é desconsiderar os efeitos da reforma tributária que vão muito além da simplificação. Acho que esse é o ponto importante. O fato de você desonerar investimentos tem um efeito muito grande sobre o aumento do investimento, da taxa de investimento no Brasil, isso vai acontecer. O fato de você eliminar distorções que prejudicam a competitividade dos produtos brasileiros tem um efeito positivo também no longo prazo, que é muito importante. E essa eliminação dessas distorções, como tem um sistema que estimula um caminhão a dar volta no Brasil à toa. Isso tudo é óbvio, isso aqui é um custo para a sociedade brasileira que não está gerando benefício nenhum. Para a empresa que está fazendo isso, ela está hoje economizando imposto, é verdade. Mas para a sociedade brasileira como um todo, é um custo absolutamente injustificável, todas essas distorções vão deixar de existir. O efeito da simplificação é grande, sim, mas o efeito da reforma vai muito além do efeito da simplificação. Perfeito, perfeito. Júnior. Obrigada, Caio. Boa tarde, secretária Pi. Eu queria me referir a essas concessões que você mencionou que foram feitas na Câmara. A gente acompanhou muito de perto toda essa negociação política e a gente viu que, de fato, foi o preço a ser pago, né? Sem elas, talvez a reforma não teria sido aprovada. Mas algumas questões que entraram, por exemplo, a diminuição, ainda para além do que havia sido estabelecido pelo relator, da alíquota reduzida, né? Ficou em 40%. Agro, vários setores que foram incluídos também na reta final, acabou entrando hotéis e restaurantes. E aí a gente está vendo uma preocupação muito grande no Senado agora com o que isso vai gerar de consequência para a alíquota geral, no final das contas, que ainda não está estabelecida, não vai aparecer na PEC, mas eu queria que você colocasse para a gente quais são os cálculos que se tem a respeito disso, sobre esse impacto, o resultado do que foi aprovado na Câmara, o que isso significa de alíquota geral de IVA no final das contas. A Fazenda já fez esse tipo de cálculo, o senador Eduardo Braga, que é o relator, tem cobrado, imagino que isso em algum momento vai ficar mais claro, né? Oi, Júnior. Então, de fato, quanto mais exceções você tem, maior tende a ser a alíquota dos demais bens e serviços para poder manter a carga tributária. A reforma ela é construída de forma a manter a carga tributária. O que significa isso? Significa que a arrecadação dos novos tributos, o IBS, a CDS e o imposto seletivo, que é extra fiscal, é um imposto regulatório, vai ser exatamente igual à arrecadação de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS como proporção do PIB. Então, a reforma é construída para que isso aconteça. Então, não tem aumento de carga tributária, não tem no curto prazo redução de carga tributária, porque a situação fiscal do país não permite no curto prazo. Talvez no longo prazo isso seja possível, sim, porque o Brasil é um dos países que mais tributa o consumo no mundo. Agora, a alíquota, ela depende de vários fatores, mas os dois principais são, de um lado, exatamente a quantidade de regimes favorecidos de tributação para alguns bens e serviços, que quanto mais tratamentos favorecidos, maior tem que ser a alíquota de quem não teve tratamento favorecido para poder manter a arrecadação, mas ela depende também de outros fatores. Um dos fatores mais importantes é o que nós chamamos o impacto sobre o gap de conformidade. É um termo meio técnico, mas eu vou explicar aqui. O que é o gap de conformidade? É a diferença entre o que você arrecadaria se fosse aplicada a legislação do imposto de forma integral e o que você arrecada. Esse gap de conformidade depende de 4 fatores principais. Ele depende do grau de sonegação, eu vendo sem nota, tá certo? Ele depende do grau de elisão, que é o fato de que o contribuinte interpreta a legislação de forma a encaixar o produto que ele está vendendo numa alíquota menor por causa da complexidade da legislação atual. Ele depende, o que não necessariamente é ilegal, mas é o contribuinte forçando a interpretação da legislação tributária para reduzir sua arrecadação. Ele depende da inadimplência, ou seja, o quanto a empresa que declara e não paga, ela declara o imposto e não paga, e depende do quanto você perde a arrecadação em função da judicialização. A gente tem certeza de que o gap de conformidade vai cair com a reforma tributária. Vai cair pela própria simplificação, que reduz o espaço tanto de elisão quanto o espaço de judicialização. Vai cair porque um sistema mais simples vai dificultar a sonegação, porque vai ser mais fácil acompanhar toda a cadeia, e vai cair porque nós já estamos trabalhando na montagem de um sistema de cobrança muito mais eficiente que o atual, inclusive com a possibilidade de usar o modelo que nós chamamos de split payment, que é você recolhe o imposto no momento do pagamento da operação.
Então, na hora que você está pagando a operação via um boleto bancário, ou via Pix, ou até via cartão de crédito, você separa a parte que é a receita líquida do vendedor sem imposto e a parte do imposto, e isso, na verdade, reduz enormemente a possibilidade tanto de sonegação, quanto a possibilidade de inadimplência, de você declarar um imposto e não recolher. Então, o efeito final é, com certeza, uma redução desse gap de conformidade. A alíquota vai depender desses dois fatores. Obviamente, o ideal é que tenha o mínimo possível de exceções, porque ela vai ser o menor possível. Agora, você vai me dizer, olha, exatamente quanto vai ser a alíquota, eu não tenho como te dizer com precisão, porque depende desses dois fatores. A gente tem modelos que ajudam a simular, mas a gente tem que trabalhar com hipóteses. Se você me perguntar, vai ser exatamente X ou Y, eu não posso te dizer, mas posso dizer que tem esses dois fatores atuando, um que puxa a alíquota para cima, que é a quantidade de concessões, um que puxa para baixo, que é a redução do gap de conformidade. O que o ministro Haddad deixou claro é que o Ministério da Fazenda vai ajudar, no que for possível, com dados, a discussão no Senado Federal. Mas dá para manter aquela sua fala de que de jeito nenhum vai chegar a 30% a alíquota geral, depois do texto aprovado na Câmara? Nós estamos fazendo ainda a atualização das projeções com tudo que foi introduzido nessa fase final, mas eu acredito que com hipóteses razoáveis, sim, dá para manter essa afirmação, sim. Perfeito. Vou emendar aqui uma pergunta, secretária Pi, obrigada pelo seu tempo para conversar com a gente, Caio, Júnia. Como o Caio falou, né, no começo aqui, a gente teve várias mudanças, né, nessa versão, até foi um processo político para a gente conseguir aprovar ele para chegar na versão que agora foi submetida no Senado. Então, queria saber o que a gente tem que ficar de olho, né, de mudanças que o Senado pode fazer, né, nessa versão que eles aprovarem, e já emendar também uma segunda parte, porque ainda tem muitas definições a serem feitas via lei complementar, né, inclusive a própria alíquota, mas também várias outras definições. E eu queria saber, então, se você também vê espaço para a inclusão de mais exceções e mais concessões através dessas leis complementares, depois que a gente passar por todo o processo de aprovação no Congresso. Bom, com relação à última parte, não. A emenda constitucional deixa claro que não haverá nenhum tratamento favorecido, nem nenhum regime específico, que é uma forma diferente de cobrar imposto, além daqueles previstos na própria Constituição. O fato de você ter colocado na Constituição a indicação que vai ter uma única alíquota, exceto nas hipóteses previstas na Constituição, e de que não vai ter benefício fiscal, exceto nas hipóteses previstas na Constituição, ela, na verdade, ela não deixa espaço para que você tenha mais concessões depois de passar a emenda constitucional. O custo disso é, obviamente, as pressões todas vêm para a discussão da emenda constitucional, que é o que aconteceu nessa tramitação no Congresso Nacional. No Senado Federal, está sendo bem interessante, porque a discussão está começando exatamente com essa preocupação de, olha, concessões têm efeito sobre a alíquota, vamos avaliar isso com cuidado. Eu acho isso muito bom. O próprio ministro Haddad está dizendo que ele gostaria que o Senado até limasse um pouco, deixasse um pouco mais redondo o texto que veio da Câmara, e seria o ideal. Obviamente, o Senado é soberano, ele vai fazer aquilo que for necessário fazer, achar que é necessário fazer, vai ter que fazer aquilo que for necessário fazer para viabilizar a aprovação, mas o fato da discussão começar já sabendo que exceções têm custo para o resto da economia, isso já ajuda você a fazer uma discussão racional dentro do Senado Federal. Secretário, pegar aqui um pouco o lado das críticas, né? A gente tem ouvido de alguns setores, de algumas associações empresariais, críticas do tipo, primeiro, o setor de serviços vai ser muito penalizado. Queria que você explicasse um pouco para a gente se essa crítica é pertinente, vai acontecer isso mesmo, faz parte do reforma tributária ou é exagerada, e mesmo para o setor de produção manufatureira, por exemplo, o setor de alimentos diz que, olha, a gente acaba tendo fornecedores que são muito pequenos, muitos deles informais, e, portanto, a gente não vai conseguir aproveitar esses créditos tributários, e, portanto, a nossa carga tributária vai subir muito. Não é verdade que é simplesmente uma mudança equivalente. Como é que você tem ouvido e replicado esse tipo de crítica? Vou começar aí pelo seu último ponto. Primeiro, alimentos. O produtor rural entrou dentro da emenda constitucional, entrou um sistema ultra simplificado em que o pequeno produtor rural, não tão pequeno, diga-se passagem, que botaram um limite de 3 milhões e 600 mil reais por ano para enquadramento do não tão pequeno produtor rural, no qual ele pode optar por não ser contribuinte. E neste caso, como já acontece hoje com o produtor pessoa física, por exemplo, no caso do PIS/COFINS, ele vai vender e ele não vai recuperar crédito nos insumos que ele utilizar, ele vai vender e o adquirente do produto dele vai ter um crédito presumido que vai ser fixado com base numa estimativa do montante de tributos que incidiu sobre os insumos utilizados por esse produtor e que não foi recuperado porque ele não é contribuinte do imposto. Então, o pequeno produtor rural que fabrica e produz alimentos, no fundo, vai estar, se for bem calibrado esse crédito presumido, ele não vai ser prejudicado em relação ao grande produtor, ele vai estar, na verdade, sendo uma tributação totalmente neutra. Eu não vejo isso como um grande problema. Aí vai falar, não, é a indústria informal de alimentos. Bom, aí o objetivo da reforma tributária é exatamente estimular a formalização. Esse é o objetivo da reforma tributária. Eu acho que isso é bom. Inclusive, ela abriu, por exemplo, uma empresa do Simples, que vende a produção para outras empresas, que ela possa optar pelo regime de débito e crédito do IBS, mantendo o Simples para os demais tributos. Então, para uma empresa que vende essencialmente para outras empresas, é bom fazer essa opção. Para ela vai ser bom fazer essa opção. E, na verdade, a reforma cria exatamente esse estímulo para formalizar a economia. E isso é bom. Não vai prejudicar o pequeno produtor, nem o pequeno produtor rural, nem a pequena empresa do Simples, a pequena indústria de alimentos do Simples. Aquele que é totalmente informal, sim, esse, na verdade, tem um estímulo para que ele se formalize. Isso é bom dentro do desenho da reforma tributária. Com relação ao setor de serviços, aí realmente acho que tem muita incompreensão, tá certo? Vamos deixar isso claro. Primeiro, setor de serviço, prestador de serviço para serviço para a empresa, vai ser beneficiado pela reforma tributária. Por quê? Vou dar um exemplo. Suponho que eu tenho aqui um prestador de serviço para serviço de 100 para uma empresa e hoje paga, sei lá, 5% de ISS e 3,65% de PIS/COFINS cumulativo. Então, o serviço dele custa para o tomador de serviço R$ 108,65.
tá certo? E o tomador de serviço não recupera crédito. Agora, o prestador de serviço vai pagar uma alíquota mais alta, sim, sobre o serviço, mas vai dar crédito integral para o tomador de serviço. O que significa que o custo líquido, depois da recuperação do crédito para o tomador de serviço, vai ser de 100, talvez até menos de 100, porque o prestador de serviço ele vai recuperar o crédito nos insumos que ele usa, mesmo que sejam poucos, alguma coisa tem, tá certo? A eletricidade que ele usa, etc. e tal, vai dar crédito para ele. Se ele repassar isso para o preço, vai reduzir ainda mais o custo líquido para o tomador de serviço. E, portanto, todas as empresas de prestação de serviço que estão no meio da cadeia, que prestam serviço para a empresa, vão ser beneficiadas pela reforma tributária. Tem, inclusive, um estudo, cara, que é importante notar, tem um estudo feito na China recentemente. A China tinha um sistema parecido com o nosso, tinha um tributo sobre serviço cumulativo, e em 2012 eles acabaram com eles e os serviços passaram a entrar dentro do IVA. Tem um estudo que mostra um efeito extremamente positivo para os prestadores de serviços que prestam serviço para empresas em função da entrada dentro do IVA. E essa é uma parte muito importante do setor de serviços. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aí você fala, não, mas aí tem a prestação de serviço para consumidor final. Bom, prestação de serviço para consumidor final, uma parte muito grande, está no Simples e não vai mudar. Outro ponto, para as empresas que não estão no Simples, você já vai ter tratamento diferenciado para educação, serviço de educação, serviços de saúde, hotel e restaurante. Na verdade, isso é o grosso do serviço prestado para consumidor final. Do serviço que é tipicamente prestado para consumidor final, o grosso. Já está, na verdade, com esses regimes que estão com tratamento diferenciado dentro da reforma tributária. Nós estamos falando de uma situação absolutamente marginal de alguém que pode ter algum aumento relevante de tributação, e mesmo nesse caso, em muitos casos se justifica. Eu vou dar um exemplo, quer dizer, aluguel de automóvel hoje não paga nem ICMS nem ISS. Com a reforma tributária, não entrou em nenhum regime favorecido, vai pagar a alíquota normal. Isso é bom. Não tem nenhum motivo para que aluguel de automóvel pague menos imposto do que venda de automóvel. Se eu tributo aluguel de automóvel menos que a venda de automóvel, gera uma distorção. Eu induzo as pessoas a usarem mais aluguel e menos compra de veículo. A tributação não deve distorcer esse tipo de escolha. A tributação tem que ser neutra do ponto de vista desse tipo de escolha. Mas mesmo no caso do aluguel do automóvel, se eu estou fazendo aluguel de automóvel para a empresa, vai dar crédito. Então, na verdade, eu estou desonerando a empresa que usa o aluguel de automóvel e estou onerando um pouco mais, sim, quando uma pessoa física está alugando um automóvel e corrigindo uma distorção a fazer isso. Então, é importante a gente entender que a reforma ela corrige esse tipo de distorção que existe hoje. Então, o que sobra são situações absolutamente marginais ali dentro. O que acontece muitas vezes, isso sim, no debate político, muitas vezes um setor que está essencialmente meio de cadeia, vamos dizer assim, o prestador de serviço, 80% das suas vendas são para outras empresas e 20% para consumidor final. Aí ele fala, não, o meu preço para consumidor final vai subir. Eu falo, ok, 20% da sua venda vai ter aumento de preço, mas 80% da sua venda vai ter redução de custo para o tomador do seu serviço. Não faz sentido eu falar que eu vou te dar uma alíquota mais baixa para esses 20% que você vende para consumidor final, tá certo? Realmente não faz sentido. A empresa, o setor já está sendo beneficiado pela reforma tributária. Eu acho que esse é um tema que vai exigir muito debate no Senado Federal. Acredito que é um tema que vai aparecer na discussão, mas eu estou muito confiante de que o efeito é positivo. E por fim, cara, esse é o ponto até mais importante. Tem estudos, sobretudo tem dois estudos principais. Um feito pelo Edson Domingues e a Débora Cardoso, o outro pela equipe da GV do Rio, com a participação do Pedro Cavalcante Ferreira, que mostra o impacto setorial da reforma tributária. O estudo da Débora e do Edson, ele mostra que, mesmo se o ponto tivesse uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços, todos os setores da economia, daqueles 60 e poucos que tem na matriz insumo produto, seriam beneficiados, com hipóteses, vamos dizer, conservadoras de impacto da reforma sobre o crescimento. Todos. Por quê? Porque eles podem ter um efeito de aumento de preço, mas eles são mais do que beneficiados pelo aumento da demanda pelos serviços. E o estudo do Pedro, da GV do Rio, mostra o mesmo caso, só que no caso deles, eles têm uma hipótese mais conservadora de impacto da reforma sobre o crescimento, que só pega um pedaço dos efeitos, e mesmo com essa hipótese mais conservadora de impacto sobre a reforma do crescimento, dos 66 setores, tinha 3 só que tinham redução de rentabilidade. E 2 desses 3 eram educação e saúde, que na verdade já estão com a alíquota reduzida na reforma tributária. Eu não lembro qual é o terceiro, preciso olhar de novo o estudo, mas muito provavelmente ele também vai acabar sendo beneficiado. Ou seja, é um jogo de ganha-ganha. Acho que isso é importante no debate da reforma, entender esse ponto. Secretário, saindo um pouco da questão setorial e entrando no debate federativo, a gente sabe que a proposta original ela continha um IVA único e acabou, por temor dos estados e municípios de perderem a arrecadação, se transformando nesse IVA dual. Eu queria que você explicasse aqui para a gente por que estados e municípios não vão, de fato, perder a arrecadação. Sabemos que tem um Fundo de Desenvolvimento Regional, 40 bilhões, um Fundo de Compensação de Créditos Tributários também, de 160 bilhões, mas explica aqui para o nosso público como é que fica essa questão federativa com esse texto aprovado na Câmara, por favor. Tá. A questão federativa, ela tem 2 dimensões aqui, que são 3 dimensões que são importantes. Um é o ritmo de transição. De fato, a transição para o ICMS e ISS, ela começa em 2029 e acaba em 2033, com a extinção do ICMS e do ISS, então no curto prazo não tem nenhum efeito. Esse prazo alongado, infelizmente, ele existe por conta dos benefícios fiscais concedidos no âmbito do ICMS, que foram convalidados pela Lei Complementar 160 até 2032. Então, se você antecipasse essa transição, tinha um risco jurídico, não é certo não, mas tinha um risco jurídico das empresas que tivessem redução de benefício, empresas que fizeram investimentos sob condição, por prazo certo, alegarem que foram prejudicadas pela reforma e pedirem compensação. Então, por conta disso, a transição começa mais longa e começa mais lenta, né, 10% ao ano de redução de alíquota do ICMS e do ISS de 2029 a 2032, que completa a transição em 2033, e o governo criou um fundo de compensação de benefícios fiscais convalidados, exatamente para falar, olha, ok,
Quem tinha, vai ser compensado. Óbvio que tem que ter cumprido todas as condições, etc. e tal. São para benefícios concedidos até 2023, até maio de 2023, mas isso restringe. Então, primeiro, a atenção começa longe. Vai ter bastante tempo até começar a atenção para o ICMS e ISS, embora eles já participem da arrecadação desde 2026. Desde o início do período de teste, Estados, municípios e União já estão juntos na cobrança do novo imposto. A União com uma alíquota de 0,9, os Estados municípios com uma alíquota de 0,1, compensável com os tributos federais, então, na verdade, tem aí até uma certa subvenção aí durante esses 3 anos, 26, 27, 28, do governo federal aos Estados municípios, um valor pequenininho, mas tem. Então, ele já começa a operar desde o começo, mas a atenção fica para frente. Segundo ponto, do ponto de vista federativo, que é talvez o mais importante. A reforma tributária afeta, sim, a distribuição de receita entre os estados e municípios, por 2 fatores. Um, pelo fato de você hoje ter um tributo de base parcial no ICMS, circulação de mercadorias e alguns poucos serviços, e no ISS, prestação de serviços, passa a ter um tributo de base ampla, e hoje são tributos cobrados dominantemente na origem, que vão passar a ser cobrados no destino. E o segundo, a própria reforma muda a distribuição da quarta parte do ICMS, que é a parcela de 25% do ICMS que é distribuída para os municípios do estado. E essa mudança na quarta parte tem efeito, sim, o que é correta, vai na direção correta, porque corrige distorções que existem hoje, ela tem efeito, sim, na distribuição de receita entre os municípios. Só que este efeito, pela reforma tributária, ele é diluído ao longo de 50 anos. Então, você tem uma parcela decrescente da arrecadação, que é distribuída conforme a participação dos entes na arrecadação atual, então uma parcela decrescente, e uma parcela crescente da arrecadação, que é distribuída pelo princípio do destino. Só isso já teria um efeito de mitigar muito o efeito da reforma tributária na distribuição da receita entre os estados e municípios. Além disso, tem mais um mecanismo, que está sendo chamado de seguro-receita, que é que 3% dessa parcela que é distribuída pelo destino, ou seja, que é crescente ao longo do tempo, ele vai para aqueles entes da federação que têm maior perda de participação relativa no total da arrecadação. E o efeito disso é colocar um teto de perda em termos de participação relativa no total da arrecadação. Quem faz a estimativa mais precisa desse impacto sobre a receita dos entes é o Sérgio Gobetti, e o Sérgio Gobetti mostra que, com esse modelo todo de transição, num horizonte de 20 anos, por exemplo, todos os estados e 98% dos municípios, com uma hipótese conservadora de impacto da reforma tributária sobre o crescimento, tá? Todos os estados e 98% dos municípios teriam um crescimento da arrecadação maior do que eles teriam se a sua arrecadação crescesse proporcionalmente ao PIB sem o efeito positivo da reforma. Tá certo? Sendo que desses 98% dos municípios, todas as capitais estariam nessa situação. Então, na verdade, esse efeito sobre as finanças dos estados e municípios, com todos esses mecanismos, é extremamente diluído ao longo do tempo. E ele foi montado exatamente para ter esse efeito. Essa transição de 50 anos não tem importância para as empresas, não tem importância para os consumidores, para eles termina em 2033 a transição. Mas ela mitiga muito esse efeito sobre as finanças dos estados e municípios. Quem ganha participação no bolo ganha ao longo do tempo, quem perde, perde ao longo do tempo. Quando você incorpora, mesmo que de forma conservadora, o impacto da reforma sobre o crescimento, basicamente não tem perdedores. São raríssimos municípios que são aqueles que têm uma arrecadação per capita completamente fora, muito superior à média nacional hoje, por conta de distorções do sistema atual. Além disso, tem o Fundo de Desenvolvimento Regional. O Fundo de Desenvolvimento Regional, que tem um aporte da União que é crescente de 2029 a 2033, chegando a 40 bilhões de reais por ano, esse Fundo de Desenvolvimento Regional é um instrumento que foi criado pela reforma para suprir a perda do instrumento de benefício fiscal como instrumento de desenvolvimento. Só que é um instrumento muito mais eficiente que o benefício fiscal. Muito mais eficiente. Por quê? Porque benefício fiscal, um Estado que dá um benefício fiscal, um Estado A, que dá um benefício fiscal para, vamos dizer assim, atrair uma empresa que sem benefício iria para o Estado B, ele não tem custo na concessão desse benefício. Porque ele arrecadaria zero se ele não atraísse empresa, e mesmo que ele dê 90% de redução no imposto devido, ele vai arrecadar alguma coisa. Então, o que acontece? Você não está muito preocupado se é eficiente ou não aquilo que você está fazendo, o que você está atraindo de empresa via benefício fiscal. Já que na prática não tem custo, eu não estou muito preocupado se é eficiente ou não. E o que acontece é que todos os estados dão benefício. Então, tem situações claras, assim, claro, o Estado A dá benefício para roubar uma empresa que sem benefício iria para o Estado B, e o Estado B dando benefício para roubar uma empresa que sem benefício iria para o Estado A. Literalmente, isso acontece de forma generalizada na economia brasileira. No fundo, ninguém ganhou em termos de desenvolvimento, a gente criou uma grande ineficiência na economia por conta desses benefícios. Com o recurso do Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai poder ser utilizado para financiar infraestrutura, vai poder ser financiado para fomento de atividades produtivas via subvenções, e vai poder ser utilizado para financiar inovação e desenvolvimento tecnológico, com esses recursos, você vai aplicar os recursos naquilo que é mais eficiente para gerar emprego e renda na sua região, ou para gerar desenvolvimento de longo prazo. Ou seja, é um instrumento muito mais eficiente do que o instrumento atual como forma como instrumento de política de desenvolvimento. O efeito final, eu acredito que vai ser, considerando toda a história brasileira que a gente tem de políticas de redução de desigualdades regionais, se quiser, a minha opinião é de que o Fundo de Desenvolvimento Regional vai ser provavelmente o instrumento mais eficiente de redução de desigualdades regionais da história brasileira, desde que a gente discute isso aí, desde os anos 60. Eu acho que vai ser a forma mais eficiente de avançar nessa redução das desigualdades regionais, desde que os recursos sejam bem aplicados. Mas aí a política resolve. Se algum estado aplicar bem, o governador se reelege, se aplicar mal, o governador não se reelege. É isso que vai acontecer.
Obrigada. Se puder emendar uma pergunta aqui, né? Acho que todas as indicações aí finalizam que os efeitos tendem a ser positivos do lado macroeconômico no longo prazo, né? E vários efeitos também, né, mas que podem ser negativos, vão ser diminuídos por conta de uma transição muito longa, tanto para a arrecadação dos estados e municípios, até também mesmo para as empresas, né? Em termos de adaptação e tudo, elas têm uma transição bem longa para não verem efeitos tão imediatos. Porém, né, essa é sobre essa primeira parte da reforma tributária, que tem o Caio falou, que é sobre o consumo. Mas aqui do meu lado, que tem olhado bastante empresas, principalmente empresas listadas, e também, né, tem conversado com os investidores, uma grande preocupação tem sido a segunda parte da reforma sobre renda, né? E aí eu tô vendo aqui os comentários do pessoal perguntando sobre dividendos, perguntando sobre fundos imobiliários, entre os investidores também, né, se fala muito sobre o juro sobre capital próprio. Então, queria pedir para o senhor, se puder, falar um pouco sobre quais são os principais pontos que devem ser trazidos nessa parte da reforma tributária sobre a renda e como que o senhor também vê né, as negociações caminhando depois que ela for submetida. Na verdade, eu não tenho como dizer agora o que vai vir na reforma do imposto de renda, tem uma série de temas que já estão sendo trabalhados aqui no Ministério, mas a decisão política do que vai ser enviado, quando vai ser enviado para o Congresso, ainda não está tomada no detalhe, então eu não tenho como antecipar o que vem, eu posso dizer os princípios. Os princípios da reforma da renda, assim como do consumo, são de tornar o sistema mais neutro, gerar menos distorção alocativa, porque existe distorção alocativa hoje também em função de diferentes formas de tributação da renda. O objetivo é de tornar o sistema mais progressivo, principalmente fechando brecha que permitem que pessoas de renda bastante alta muitas vezes deixem de pagar tributo. O caso das offshores agora, já foi mandado, é um caso típico desse, quer dizer, você tem um diferimento que na prática é ad eternum, que agora vai deixar de existir. Então, no fundo, o objetivo é um objetivo, sim, de tornar o sistema mais progressivo, fechando brechas, e, ao mesmo tempo, tornar o sistema mais eficiente do que ele é hoje, eliminando distorções. Isso é o princípio que rege as mudanças que devem ser propostas para a tributação da renda. Agora, eu não tenho como, nesse momento, entrar em detalhes de quais vão ser as medidas, porque essa é uma decisão que ainda não foi tomada e que não cabe a mim. Só rapidamente sobre essa questão da Jenny, na sua avaliação, a gente colocar essa discussão da renda nesse momento, enquanto o Senado ainda vai começar a debater a reforma do consumo, pode uma atrapalhar a outra? Eu acho que esse é um tema que essa questão vai ser considerada na decisão política sobre o envio da proposta de reforma do imposto de renda. O último ponto sobre esse tema, Bernardo, que tem a ver com a emenda constitucional que foi aprovada na Câmara, se não me engano, tem um dispositivo que diz que se houver ganhos de receita com a reforma da renda, ele deveria ser abatido da tributação sobre consumo para frente. Tem um tema ligado a isso, porque o ministro Haddad vem falando que busca aumento de arrecadação, vai ser importante para fechar as contas lá na frente, mas teve um dispositivo aprovado nesse sentido no Congresso, né? Como é que fica esse equilíbrio? É um dispositivo mais programático, ele diz que ele dá um prazo para o governo enviar em 180 dias uma proposta de reforma do imposto de renda para o Congresso. Volto a falar, o timing vai ser decidido pelo ministro, pelo presidente, mas ele diz que um eventual aumento da arrecadação por conta de mudança do imposto de renda poderá ser utilizado para reduzir a tributação da folha e do consumo. Como diretriz de longo prazo, não está dizendo que deverá, diz que poderá. Como diretriz de longo prazo, não temos divergência com relação a esse dispositivo. O governo quer, sim, na medida do possível, desonerar a folha, desde que ela seja financiada. E, no longo prazo, a gente acha que o ideal é, sim, reduzir a tributação do consumo, só que de uma forma fiscalmente responsável. Então, a diretriz em si, como ela está como poderá, ela não é mandatória, ela é uma indicação, é programático, é uma diretriz que vai na direção do que quer ser feito, do que a gente pretende fazer. O timing, enquanto vai ser feito, isso obviamente vai ser decidido quando estiver discutindo a reforma do imposto da renda. Perfeito. Secretário, nós estamos chegando aqui no final da nossa live, infelizmente. O tema é muito importante, né? Tem muitas perguntas aqui. Eu queria, de novo, agradecer a sua participação, a sua disponibilidade por estar aqui com a gente. Agradecer também a Jenny e a Júnia, que me ajudaram aqui nesse trabalho de tentar extrair o máximo possível de informações importantes aqui para todo mundo que está acompanhando. Eu queria finalizar, para passar a palavra para você, final, fazendo uma última pergunta que tem a ver com pessoa física, que apareceu com muita frequência aqui no chat. O que muda para a pessoa física? A pessoa física vai pagar mais imposto, menos imposto? A gente está olhando só para a empresa? O que muda na vida do cidadão brasileiro com a reforma tributária? Com a reforma do consumo, que está em discussão agora no Congresso, bom, o que muda? Primeiro, muda que vai ficar totalmente transparente o quanto ele está pagando de imposto naquilo que ele está comprando. Hoje a gente tem um sistema que é impossível, literalmente impossível, saber o quanto você está pagando de imposto naquilo que você está comprando, tamanha quantidade de distorções e de exceções que a gente tem no sistema tributário atual. Segundo, para o consumidor, no agregado, e considerando os efeitos de longo prazo da reforma tributária, o efeito é de redução de preço. Por quê? Porque a reforma tributária mantém a carga tributária no agregado, que já incide sobre o consumo, mas ele elimina uma série de ineficiências que, na verdade, estão repassadas do preço daquilo que o consumidor está comprando. Então, só para dar exemplo, o custo burocrático de pagar imposto, que é enorme nas empresas, é um custo que certamente está sendo repassado para o preço e que vai reduzir enormemente com a reforma tributária, porque isso tem um efeito positivo sobre o preço. O custo desse caminhão, que eu dei o exemplo, que dá uma volta à toa no país, ele é um custo que existe hoje e que vai deixar de existir.
E é uma coisa interessante notar isso, porque, por exemplo, se eu não fizesse a reforma tributária criando novos tributos, como está fazendo, mas mantivesse os tributos atuais, se, por exemplo, eu migrasse a cobrança do ICMS para o destino, mantendo o ICMS, eu deixaria de ter o caminhão dando volta à toa, sim, porque acabaria com esse benefício, mas eu teria um aumento de carga tributária, porque aquilo que a empresa está economizando hoje, fazendo o caminhão dar uma volta, seria arrecadado a mais e eu teria um efeito de aumentar a carga tributária. E não é pouco não, é bastante, tá? Só no caso do ICMS nós estamos falando de algo de 1,5% do PIB, provavelmente, só o valor dos benefícios da guerra fiscal do ICMS. Então, com a reforma tributária do jeito que foi feito, eu elimino essa distorção do caminhão dando volta, mas essa perda de arrecadação que eu tenho hoje em função do benefício fiscal, ela vai se refletir numa alíquota mais baixa do IBS e da CDS, dos novos tributos, porque a alíquota é calibrada de forma a manter a arrecadação atual, já considerando que eu não arrecado uma parte da receita por conta dos benefícios tributários. Então, esse custo do caminhão dando volta é um custo que hoje está no preço da mercadoria que a pessoa está comprando e que vai deixar de existir. Eu dei só o exemplo do caminhão porque ele é mais simples, mas isso aqui nós temos assim, milhões de situações como essa, não estou brincando, literalmente milhões de situações como essa, em que eu tenho irracionalidades na forma de organização da produção e que acabam, na verdade, que vão deixar de existir e que vão ser repassadas para o preço. É verdade, sim, que tem mudança de preço relativo em função da reforma tributária, alguns preços vão cair, outros preços vão subir, mas o efeito final, considerando todos os efeitos da reforma tributária, é deflacionário. Esse é um ponto importante da gente considerar. No longo prazo, é um efeito deflacionário com mudanças de preços relativos. E o consumidor, em geral, vai sentir uma melhora de qualidade de vida, isso é certo e líquido. Mais do que transparência, ele vai ter, como a economia vai crescer mais, a economia crescendo mais, aumenta a renda, aumenta o emprego, tem os efeitos todos positivos, quando aumentar a taxa de investimento, que acho que é uma consequência inevitável da reforma tributária, e isso tende a melhorar a qualidade de vida da população brasileira em geral. Então, os efeitos finais são, o crescimento da economia gera mais emprego, gera mais renda. 2, o efeito sobre preços no agregado é deflacionário, porque o custo da ineficiência vai deixar de existir. 3, tem mudanças de preço relativo, sim. E 4, vai ser totalmente transparente o quanto o consumidor está pagando de imposto, que hoje não existe. E aí vai ser bom o consumidor saber quanto ele paga de imposto, porque isso aumenta, vamos dizer assim, a cidadania fiscal. Ele vai poder cobrar mais do governo, ele vai saber exatamente quanto está pagando para o Estado, quanto está pagando para o município, quanto está pagando para a União, e vai poder avaliar se o que ele está recebendo de volta em serviços públicos vale aquilo que ele está pagando ou não. Isso é bom. Transparência é bom para melhorar a qualidade da democracia. Maravilha. Então, muito obrigado de novo, Bernardo.